Bora mergulhar numa história incrível? A gente vai direto no DNA da primeira igreja cristã, lá em Jerusalém. Como é que um movimento que começou tão pequeno, sabe, conseguiu de fato mudar o mundo? É isso que a gente vai investigar hoje, os elementos que fizeram dela um modelo tão poderoso de fé e de comunidade. Tá, mas e aí? A grande pergunta que guia a gente aqui é essa. Como um grupinho de seguidores, que estava ali abalado, até meio escondido, conseguiu dar o pontapé inicial num movimento que se espalhou pelo mundo inteiro? O que eles tinham de tão especial, de tão eficaz? Para a gente entender isso, tem que voltar lá para o começo de tudo. A igreja não nasceu de uma reunião qualquer, de uma decisão em comitê, não. Ela nasceu de um evento assim explosivo, um verdadeiro nascimento do fogo que mudou completamente as regras do jogo para aqueles primeiros cristãos. Esse evento tem um nome. Os teólogos chamam de teofania. Mas o que é isso, né? Pensa só, o barulho de um vento muito forte, línguas de fogo. Isso não era só uma poesia, uma metáfora. Era a presença de Deus se tornando palpável, visível, audível, deixando bem claro para todo mundo que algo divino e transformador estava acontecendo ali, naquele exato momento. E olha que interessante, isso não surgiu do nada. Essas manifestações de fogo, de som, elas lembravam outras teofanias lá do Antigo Testamento, como quando a lei foi entregue no Monte Sinai. Para quem estava ali, vivendo aquilo, o recado era muito claro. Uma nova era tinha começado. A Era do Espírito. E aqui, gente, é que o jogo vira completamente. Se o evento do Sinai criou um reino de sacerdotes, o Pentecostes criou uma comunidade de profetas. O que isso quer dizer? Que, de repente, todo mundo ali, e não só alguns escolhidos, agora tinha o poder de falar em nome de Deus. Foi tipo uma democratização do poder espiritual. Incrível! Só que, claro, toda essa energia, essa explosão, precisava de um alicerce, de uma estrutura para não se perder, né? Então agora a gente vai olhar para os pilares que sustentaram essa fé que não parava de crescer. As práticas que deram forma e estabilidade para esse movimento todo. Pensa numa construção mesmo. A planta baixa dessa estrutura está lá no livro de Atos. Eram 4 práticas que eles não abriam mão. Primeiro, a doutrina dos apóstolos, para garantir que todo mundo estava na mesma página. Segundo, a comunhão ou koinonia, que era muito mais que uma amizade, era um laço de solidariedade profunda. Terceiro, o partir do pão, para eles nunca se esquecerem do centro de tudo. E por fim, a oração, que era o motor que mantinha a engrenagem toda funcionando. Eram esses hábitos que os mantinham fortes e principalmente unidos. Beleza. Com essa base super sólida, a igreja começou a explodir em crescimento. E o motor por trás dessa expansão toda foi uma forma de pregar que era simplesmente convincente e muito, muito poderosa. A pregação deles era uma coisa impressionante. Era tipo uma moeda, sabe? Com 2 lados que não podiam se separar. De um lado você tinha o Logos, a palavra, ou seja, o ensino sólido, o fundamento bíblico, a interpretação correta. Mas do outro lado tinha o pneuma, o espírito. E isso se manifestava em sinais milagrosos, numa ousadia absurda para testemunhar, e num poder real de transformar vidas. Não era só um discurso bonito, era a verdade sendo demonstrada ali, na prática. E isso leva a gente para o coração da coisa toda, a autenticidade. A mensagem deles era irresistível porque não era só uma teoria, uma filosofia que eles estavam repassando. Não, eles estavam testemunhando sobre o que tinham visto e ouvido. Era uma experiência real, em primeira mão, pessoal, urgente, impossível de negar. E essa urgência, essa coragem toda tem um nome específico em grego, parrésia. É uma palavra que significa muito mais que só ousadia. É aquela confiança de falar a verdade sem rodeios, sem medo, mesmo de cara para o perigo. E o ponto central é esse. Não era uma coragem que vinha deles, era um dom do espírito, algo sobrenatural para aquele momento específico. Mas o impacto dessa mensagem não parava na conversão de uma pessoa. Não mesmo. O que ela fez foi criar um tipo de comunidade, algo totalmente diferente de tudo que existia. E esse, talvez, seja o aspecto mais desafiador para a gente pensar hoje, a dinâmica social e econômica deles. Para a gente ter uma ideia do quão radical era isso, vamos dar um pulo para o nosso mundo de hoje. O sociólogo Zygmunt Bauman, por exemplo, observou que a gente vive numa época de laços enfraquecidos, muitas vezes superficiais.
O mundo virtual atrai justamente por essa leveza das conexões, num individualismo que marca o nosso tempo. E aí, no meio disso tudo, a igreja primitiva aparece com a alternativa mais radical que se pode imaginar. O ideal deles não era ter conexões fracas, mas ser um só coração e uma só alma. Isso é uma descrição de uma unidade de pensamento, de afeto, de propósito, que era, nossa, totalmente na contramão de qualquer cultura da época e da nossa também. E o mais incrível é que essa unidade não ficava só no discurso, sabe? Era algo super prático. Eles criaram o que a gente pode chamar de comunidade de uso. E atenção aqui, isso é muito importante. Não era um comunismo forçado. Era um compartilhamento voluntário que nascia do amor e do cuidado um com o outro. Alguém tinha uma propriedade? Vendia conforme a necessidade aparecia. O objetivo era um só e bem claro: garantir que ninguém no grupo passasse por necessidade. Então, quando a gente junta todas as peças, o que a gente tem? Uma combinação poderosa, uma presença divina que deu o start em tudo, um ensino sólido que deu a estrutura, um poder espiritual que impulsionou a mensagem para frente e um amor radical que criou uma comunidade sem igual. Esses foram os ingredientes do DNA da Igreja de Jerusalém. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta, né? Uma pergunta que fica no ar para a gente refletir. Num tempo como o nosso, tão marcado pelo isolamento digital, por laços que parecem cada vez mais frágeis, o que esse modelo antigo de comunidade, de fé e de poder tem a nos oferecer hoje? A resposta talvez seja mais relevante do que a gente imagina.